Fala galera, tudo bem com vocês? Quero dar as boas-vindas aqui a esse meu cantinho de uma parte do meu laboratório particular. Está um pouco bagunçado porque é meu espaço de trabalho, mas estou feliz por vocês estarem aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. E hoje nós vamos fazer um pequeno experimento, porque uma profissional cabeleireira me direcionou um vídeo onde um educador ele levanta a seguinte questão. Ele monta um sistema simples conectado a uma lâmpada e ele conecta esse circuito a uma massa de um cosmético, no caso uma tintura capilar. E a lâmpada acende. E esse instrutor ele levanta a seguinte questão. Por que é que a lâmpada acende se a água usada para fazer o cosmético é uma água desmineralizada? A lâmpada não deveria acender por conta da presença dos metais e dos minerais comumente presentes na água? E já que a água de cosmético não tem esses minerais, por que a lâmpada acendeu? Então, a gente, para responder essa pergunta, para ajudar, né, não só esse educador, como outros cabeleireiros que têm um interesse nesse assunto, vamos fazer um experimento simples aqui para falar sobre esse assunto e também responder algumas questões relacionadas a isso. Muito bem, aqui eu tenho, neste becker, uma água que é considerada uma água impura, que não é uma água que a gente usa em laboratório, não é uma água destilada, não é deionizada, não é desmineralizada, é uma água de torneira. E na água de torneira normalmente nós temos aí a presença de 5 ou 6 minerais normalmente presentes nessa água. Na água da torneira, do lavatório, do chuveiro, do esguicho do lavatório que a gente usa para lavar o cabelo da cliente, né? Mesmo que tenha aquelas pedrinhas de filtragem, a filtragem não é 100%, mas então nós temos aqui uma água considerada impura para uma esfera de água que será utilizada para algum fim no laboratório para se produzir algo. Mas é água, ok? Então, essa água tem os minerais normalmente presentes aqui, sódio, magnésio, zinco. Então, se a água gerará condutividade por conta da presença dos seus minerais, que é normal estarem aqui, então já deverá ocorrer uma manifestação elétrica através de condutividade elétrica. Eu tenho aqui um sistema simples também, uma lâmpada, né? Dá para ver a lâmpada aí? Beleza? E aqui nós vamos conectar o circuito a esta água e, como nós percebemos, deixa eu colocar a lâmpada mais aqui à vista de vocês. E aqui, mais para cá, o nosso becker. E nós percebemos que não há manifestação elétrica alguma. Por quê? Porque a água ela tem potencial de ser condutora de eletricidade, sim, mas isso não ocorre por conta dos minerais que estão presentes nela. Inclusive, uma informação importante, anota aí no seu caderno. Quanto menos minerais houver presente na composição da água, quanto menos metais, quanto mais pura a água for, maior será o seu índice de condutividade elétrica, mais facilmente haverá essa condutividade. Então, a primeira informação que a gente tem que registrar aqui é a seguinte: uma água de laboratório, que normalmente é utilizada para fabricar, produzir um cosmético, tem muito mais condições de conduzir eletricidade do que uma água de torneira, que é considerada nessa esfera uma água impura, né? Não é impura, você pode beber, né, algumas águas aí de torneira, dependendo do lugar do Brasil, mas é uma água impura. Até a água que a gente bebe, que a gente usa, é água mineral, é água que tem minérios, né? Então não é uma água própria para trabalhos de laboratório. É uma água própria para beber, para consumir, porque através dos seus minerais também ocorre a hidratação do corpo. Mas voltando aqui ao foco do nosso assunto, não há condutividade elétrica suficiente para acender essa lâmpada, a não ser que eu coloque nessa água algum soluto que seja capaz de sofrer ionização. E o que é ionização? É a separação dos átomos que compõem uma determinada molécula. Então, haverá a presença de um soluto nessa água, que é o solvente, e ocorrerá a ionização, tanto de algumas moléculas da água, quanto das moléculas do soluto que eu vou adicionar aqui. E o soluto que eu vou utilizar é o sal de cozinha, cloreto de sódio, ok? Então, quando eu adicionar o sal de cozinha aqui, haverá uma reação onde o hidrônio, que é o H+, da água, irá se separar do OH, que é o ânion. Então nós temos lá na molécula d'água H2O e haverá separação entre H+ e OH-. O mesmo ocorrerá com a molécula do sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. O cátion sódio irá se separar do ânion cloro, fazendo com que ocorra uma corrente elétrica capaz de trazer condutividade a esta água com o sal presente,
fazendo com que haja energia suficiente para acender a nossa lâmpada. Vamos então ao experimento? Então pego aqui uma certa quantidade de sal de cozinha, adiciono aqui a água, nem vou mexer, deixar a reação acontecer espontaneamente e simplesmente conectar os terminais do circuito elétrico a essa água e vamos ver o que ocorre. Ocorre que a lâmpada agora teve energia suficiente para ser acionada. Olha que legal. Então, para responder a pergunta que foi feita pelo educador, o que é que nós temos que considerar? Nós temos que considerar o seguinte: a água, para poder ter condutividade elétrica, ela precisa ser mais pura, para ter maior condutividade, e precisa ter solutos nela. E nós sabemos que a composição cosmética de uma tintura capilar é no formato emulsão, ou seja, existem ingredientes que foram diluídos e preparados para estarem no ambiente aquoso do produto. E são exatamente esses ingredientes de fase aquosa do produto que geram a energia. Então a energia não vem da água, a energia vem desses ingredientes e a água simplesmente conduz e manifesta essa energia de maneira efetiva. Uma outra coisa que a gente tem que considerar aqui é que a tintura capilar é um produto cujo pH final é alcalino, é básico. Então é muito mais fácil também ocorrer pela água a condutividade elétrica em ambiente alcalino do que em ambiente ácido. Por isso que na coloração de cabelos, a sua massa, se você fizer esse experimento, pode acontecer duas coisas. Utilizando massa de tintura capilar. Ou a lâmpada vai acender ou não vai acender. Porque depende não só da composição, do formato da composição da tintura, não acende sempre, e depende também do potencial de corrente elétrica que você vai estar utilizando para fazer esse experimento. Eu recomendo que você faça esse experimento, se você decidir fazer, com o máximo cuidado para não levar um choque, tá bom? Não promover nenhum acidente, mas é isso aí, tá respondido então. Então por que a lâmpada acendeu quando os terminais do circuito elétrico foram colocados na massa da tintura capilar? Porque a água presente no produto é uma água desmineralizada, potencial de condutividade maior. A presença de ingredientes na fase aquosa do produto geram essa energia, conduzidas pela água, e é um produto que está estabilizado em pH alcalino, fazendo com que haja ainda um maior favorecimento para a condutividade elétrica e a manifestação através da lâmpada acendendo. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ajude a responder a pergunta aí. Se você conhece, né, outros profissionais que também estavam com essa dúvida, encaminhe esse vídeo para eles, que possa ajudar. Estamos sempre aqui para sermos úteis na sua carreira. Um forte abraço, até o próximo vídeo e bora estudar.